Em junho, a confiança dos pequenos negócios apresentou o maior incremento do ano, de acordo com a sondagem das micro e pequenas empresas, realizada mensalmente pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança das micro e pequenas empresas avançou 5,8 pontos, quando comparado a maio, atingindo ainda o patamar de 93,7 pontos. Esse foi o maior incremento detectado desde agosto de 2020. Todos os setores registraram aumento na confiança. O setor que mais contabilizou aumento na confiança foi a indústria, que saiu de uma sequência de 3 quedas consecutivas para um incremento de 11,9 pontos, seguido pelo comércio, com 9,6 pontos, e serviços, com 2,5. Para falar a respeito desses números, conosco o gerente de gestão estratégica do Sebrae, André Espínola. André, boa noite. Boa noite. Tem consistência para seguir assim? Aponta que nós temos já uma arrancada e esses números, essa confiança dos pequenos negócios que chega ao seu patamar maior esse ano, vai seguir nessa trajetória? Desde o fim da pandemia, a gente tem visto um efeito sanfona em relação aos meses, mas no aglomerado, no consolidado, a gente vê uma curva de crescimento constante. Então, é aquele negócio, ainda existem instabilidades, ainda existem inseguranças, mas a confiança está aumentando e com um cenário positivo no cômputo geral, mas ainda sujeito a alguns percalços, a alguns momentos ainda de inconsistência em relação a um mês em relação ao outro. O que podemos atribuir essa inconsistência ou essa questão aí de instabilidade que possa acontecer? André, a gente fala de poder de compra da população, falamos da questão de impostos aqui no Brasil. Quais são os fatores que podem contribuir para uma oscilação possível? São questões de mercado, a gente tem questões de mercado, a gente tem questões da própria organização dos pequenos negócios, né? A gente ainda tem um rescaldo de pandemia em termos de organização e retomada desses negócios, uma reorganização, uma retomada de organização. A gente tem um cenário econômico que é positivo. A gente tem um PIB com um crescimento sustentado, a gente tem uma geração de emprego com um crescimento sustentado, mas a gente ainda tem fatores macroeconômicos em andamento que afetam a confiança do empresário. Então, apesar da gente ter reformas, da gente ter reforma tributária, reforma do arcabouço fiscal, por exemplo, tem a questão dos juros, que ainda tem uma certa insegurança. Então, como a gente tem um noticiário dando conta de coisas acontecendo que acabam indo e voltando, uma situação política mais fluida, a gente crê que isso impacta nesse cenário de confiança dos empresários para, ora, estar um pouco mais para cima, ora um pouco mais para baixo. Mas a hora que a gente vai olhar o negócio em si, que a pesquisa mede, a produção e as vendas em si, a gente vê uma certa constância. Então, é um misto dessa inconsistência do próprio país em termos de política, de economia, de ainda uma retomada de pandemia. A gente ainda não chegou nos patamares anteriores à pandemia, a gente vai chegar, as projeções mostram, mas é um caldeirão de coisas de um país muito efervescente como o Brasil. Quando a gente fala em confiança, né, é uma percepção, não é um dado matemático, é uma percepção humana que está muito sujeita a essas coisas. Em cima dessa percepção humana, esse é um pessoal que acredita, porque são empreendedores, micro e pequenos empreendedores que estão olhando lá na frente, visualizando um futuro melhor para eles, para a família deles, para aquele pequeno grupo de empregados que eles têm nas suas empresas, e aí não tem taxa de 13,75% ao ano de Selic que diga o seguinte: desiste, meu irmão. Esse pessoal acredita, esse pessoal é diferenciado, né? Não, exato. O brasileiro, né? Nós brasileiros como povo, a gente tem a característica da resiliência, da criatividade. O Brasil é um país que passa por crises, né? Crise aqui não é se acontecer, é quando acontecer, né? Vai acontecer de tempos em tempos. A gente tem praticamente aí de 3 em 3 anos o empreendedor brasileiro não tem paz. Então, mas isso torna muito forte, torna muito resiliente, e a gente lembra também, como você bem colocou, o empreendedorismo parte muitas vezes de sonhos, né, de grandes vontades, de realizações pessoais, e isso é um combustível, isso é um gás a mais para essas pessoas que estão nesses negócios. Então, tem essas dificuldades, juro altíssimo, inconsistências na economia, a política afetando a economia, a gente tem mais um empreendedor brasileiro por perfil, e o brasileiro é empreendedor. No Brasil, a gente tem
outras pesquisas que mostram que o Brasil é o segundo país mais empreendedor do planeta. Então, a gente tem muitos empreendedor é muito forte e tem um caldo aí de criatividade, resiliência, perseverança e sonho que leva esse povo todo para frente. Felizmente, né? A força empreendedora brasileira que traz aí esse fomento para a empregabilidade. Agora, falamos de setores como indústria, comércio e serviços. Temos ramos dessa indústria ou desse comércio, comércio varejista, alimentício? Como é que analisamos também os nichos, digamos assim, André? Essa pesquisa não entra em nichos, ela é uma pesquisa mais ampla, tá? A gente entrevista todo mês quase 3 mil empresários, mas é um formato mais que olha as grandes verticais de negócio, indústria, comércio e serviços. Mas em outras pesquisas a gente consegue depreender o que está indo bem na economia, principalmente, por exemplo, o acompanhamento que a gente faz dos empregos que são gerados todo mês. Então, sempre setores que estão sempre nas cabeças. Alimentação fora do lar, né? Bares, restaurantes, comida de rua, serviços que estão ligados à moda e beleza, roupas, acessórios na parte do comércio, beleza e estética na parte dos serviços. A indústria, ela tem um perfil muito diferente, né? A gente não tem uma grande pujança na indústria como um todo no Brasil. A gente tem um cenário em que a indústria está sempre vacilante, recupera, volta. Então, para a pequena empresa, 80%, 90% da representatividade que ela tem de economia e de emprego está em comércio e serviços nesses segmentos que eu iluminei para vocês aqui. Só para fechar, assim, para as pessoas terem uma ideia de quanto, né, nós estamos falando de quanto é a movimentação dessas empresas ano, o que classifica, né? Porque você falou, não é no nicho, mas está separado por indústria, comércio e serviço. Quanto, né, de receita, de faturamento dessas empresas ano, para que as pessoas tenham uma ideia do que nós estamos falando em termos de empresários que estão aumentando a sua confiança? Sim, na verdade é assim, o Brasil tem uma regulação que conceitua o que é microempresa, empresa de pequeno porte, e a gente tem o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é aquela pessoa que sozinha, sem sócio, com até um empregado, pode faturar até R$81 mil por ano, faturamento bruto, não faturamento, receita. Depois a gente tem as microempresas e empresas de pequeno porte. As microempresas são aquelas que faturam até R$480 mil por ano, e as empresas de pequeno porte, R$4.800.000 por ano. Essa classificação engloba 99% das empresas do Brasil. A gente tem 22 milhões de pequenos negócios entre mês, que são mais ou menos 14, 15 milhões, microempresas e empresas de pequeno porte, onde a gente chega em 8 milhões de empresas. Então, a gente tem 20 e poucos milhões de empresas, e a gente tem outro cenário, outra pesquisa, que mostra que 41 milhões de pessoas no Brasil são envolvidas com negócios, seja sendo dono de um negócio formal ou de um negócio informal. E 52 milhões de pessoas pretendem, nos próximos 3 anos, adotar algum procedimento para abrir um negócio. Então, esse é, como a gente falou no trecho anterior, esses são números, são dados de pesquisa que mostram o tamanho desse empreendedorismo de pequeno porte e o tamanho da cultura empreendedora aí na população do nosso país. Gerente de Gestão Estratégica do Sebrae, André Spínola, muito obrigada por suas contribuições aqui. Boa sorte no trabalho e até a próxima. Obrigado, boa noite aí, bom trabalho.